então, o que acontece então? A unidade funcional do sistema nervoso é quem? Os neurônios, certo? Então, olha aqui para você ver. Isso daqui é um neurônio. Isso daqui é um neurônio. O neurônio, ele é dividido por partes. O neurônio é a unidade funcional. Ele é dividido por partes. A cabeça do neurônio tem um núcleo e ela tem um monte de garranchinho, tá vendo? Parecendo um monte de cabelinho. Esses cabelinhos aqui, ó, esses cabelinhos nós chamamos eles de dendritos. É esses cabelinhos aqui que vai estar no final de um outro neurônio, que também vai ter dendritos, e aí vai passando o estímulo de um para o outro. Aqui, ó. Um neurônio completo. Eu tenho dendritos na cabeça, tá vendo? Dendritos na cabeça, cabelinhos. E no final dele também tem dendritos. Então, o estímulo corre nesse neurônio e chega até o próximo neurônio. Esse estímulo chega e ele é passado se tiver um neurônio pronto para receber. Se não tiver um neurônio pronto para receber, o que acontece? Ele vai se perder. Então, essa passagem de uma informação, de um impulso para outro neurônio, ela é feita basicamente aqui, ó, tanto na cabeça como no final dos neurônios. Só que aí toda essa informação, ela percorre pelo corpo do neurônio, que nós chamamos isso aqui de axônio, certo? Nós chamamos isso aqui de axônio. Então, a cabeça dele, de um neurônio, ele tem uma célula, certo? Tem vários dendritos e aí ele vem o corpo. O corpo é um axônio. No final dele nós temos os dendritos também, que são os cabelinhos. Então, aqui ele recebe estímulo, aqui ele passa estímulo. Aqui ele recebe estímulo, aqui ele passa estímulo. O estímulo elétrico tem que passar, a corrente elétrica tem que passar aqui, ó, pelo corpo do neurônio, pelo axônio. Nesse corpo desse neurônio é dividido como se fosse um monte de gominhos, e desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, separados, que está aqui aumentado. Esse corpo aqui, ele é revestido por uma coisa que nós chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina é como se fosse uma gordura que reveste os axônios e permite que os estímulos nervosos passe rapidamente. Então, ele vai impulsionar que os estímulos se deslizem, se propaguem com rapidez sobre o corpo do neurônio. Uma vez que eu tenho uma bainha de mielina lesionada ou deteriorada, eu tenho uma patologia associada. Por quê? Ele vem, o estímulo, chega aqui nos dendritos, o dendrito vem e capta, começa a decorrer no corpo. De repente, não tem segmento na bainha de mielina. O que faz? O estímulo se perde. Ele não continua a propagar pelo corpo do axônio para sair pelos dendritos de novo. E aí, quando eu tenho uma deteriorização dessa bainha de mielina, nós falamos que o paciente tem uma patologia que nós chamamos ela de... Tá ficando na ponta da língua. Gente, esclerose múltipla. Perdeu a bainha de mielina, o paciente apresenta a esclerose múltipla. Tem até aquela atriz da televisão que apresentou essa doença, que ela está afastada da televisão porque ela vai deteriorando, porque os estímulos eles não se propagam. Então aqui, ó, recebi o impulso, recebi. Ele percorre por todo o axônio, desde que eu tenha uma bainha de mielina que não esteja lesionada e nem deteriorada. Esse estímulo ele vai se propagar pelos dendritos final, onde vai pegar o próximo neurônio que tiver aqui. E aí então ele vai continuando a rede dele. Olha aqui, ó, vai continuar a rede dele. Aí lembra que eu peguei e falei que tinha propagação de um estímulo para outro espaçamento, a gente chama isso de sinapse. Lembra que eu falei isso lá atrás? Aqui, ó, sinapse. É o contrato entre a terminação nervosa e outros neurônios. São células musculares ou de células glandulares. Então, tanto dentro dos músculos quanto dos nervos, dentro das glândulas, nós vamos ter esse estímulo, essa propagação desse estímulo, certo? E a bainha de mielina, que faz o que? Acelera a velocidade
e a condução dos impulsos nervosos. E aí, o que acontece aqui, ó? O estímulo, ele tem uma propagação. É utilizado o sódio, o potássio, na bomba de sódio e potássio, onde tem aberturas perfeitas de propagação perfeita. De forma que, se não tem uma boa codificação ou ele não tem a quantidade de NaCl suficiente também, ele pode também ter essa perca e não ter absorção desses estímulos para continuar acontecendo o processo da sinapse. Mas isso aqui é a questão da sinapse química, vocês não têm que saber que é questão de canal de permeabilidade, bomba, esses trens, vocês não têm que saber isso não, certo? E aí nós dividimos que nós temos 2 tipos de neurônios, são o neurônio sensorial ou aferente, certo? E nós temos o neurônio motor ou eferente. Nós temos o neurônio sensorial ou aferente e nós temos o neurônio motor ou eferente, certo? O sensorial, ele vai receber estímulos e vai transmitir ao sistema nervoso central. Já o motor, ele transmite os impulsos motores do sistema nervoso central, certo? Então, vamos lá. Quando eu vejo a questão dos neurônios, ou quando se eu fosse fazer um corte do cérebro, eu ia perceber que há 2 tipos de substâncias. Um nós chamamos de substância branca e outra de substância cinzenta. Uma substância branca e outra substância cinzenta. Na medula, do mesmo jeito, substância branca no meio e a parte mais escura, substância cinzenta, certo? Professora, por que isso? Acontece desse jeitinho, o cérebro é desse jeitinho. Qualquer imagem que vocês pegarem no livro, vocês vão achar desta forma bonitinha. O que acontece? Na substância branca, nós temos a substância gordurosa, ou seja, o corpo dos neurônios, o que propaga os estímulos. Então, nós encontramos a mielina, a gordura. Então, a parte branca, que é a parte, vocês vão observar que elas são a parte maior, parte branca, são as partes do corpo onde tem a maior concentração de bainha de mielina, certo? Já na substância cinzenta, nós já temos o que? A cabeça, nós temos os dendritos, certo? Então, a bainha de mielina vão ser as fibras que vai cobrir quem? Os axônios. Nessa mielina, ela é encontrada em quase todas as fibras nervosas longas, algumas com exceção, que vai ter dependendo dos pares de nervos cranianos que nós vamos ter, que tem algumas exceções, que somos 12 pares e algum deles nós encontramos. E aí a gente fala que ela vai atuar como se ela fosse um isolante elétrico, que ela faz com que o estímulo chegue e ele fique somente naquele lugar. Por isso que onde há uma deteriorização dessa bainha de mielina, há uma perca desse estímulo elétrico. Quando há uma perca desse estímulo elétrico, então ele não vai ter uma resposta fidedigna. Exemplo, coloquei um dedo na panela, está lá queimando o meu dedo. Para que ele fique lá queimando, quer dizer que o estímulo, olha, tá calor. Eu senti que tá calor, mas aí mandou a mensagem pro cérebro. O cérebro não mandou a resposta de volta, então meu dedo vai continuar queimando, porque eu preciso que o cérebro mande a resposta de volta para me tirar. Isso vai acontecer de ter uma deteriorização na bainha de mielina, por isso que meu dedo vai continuar lá, eu não tenho estímulo de retirar. Agora, se minha bainha de mielina está funcionando, eu recebi, toquei, tá quente, automaticamente eu tiro, certo? Então, assim, ela é importante para que o quê? As mensagens passem mais rápido de um ponto para o outro. E aí que faz com que eu tenha meu arco reflexo. Lembra lá do joelhinho? Bate com o martelinho, estimula, reflexo, levanta. Não tem o reflexo, a bainha de mielina está deteriorada. Não tem esse reflexo. É a mesma coisa pegar um paciente que teve lesões de membros inferiores, uma lesão na coluna, e fala assim, levanta. Ou ele é cadeirante, filho, como é que ele vai levantar e andar? Sem condições, certo? Não tem continuidade dos estímulos. Então, vamos resumir isso aqui. As vias de comunicação entre o sistema nervoso central e o local externo ou o meio externo são assim como as vias de comunicação entre regiões diferentes do corpo e do nervoso
e do sistema nervoso central é feita através dos neurônios. E a substância cinzenta, que é aquela substância mais escura, como já tinha falado, então ela é composta de corpos celulares dos neurônios, certo? No caso, se vocês observarem aqui, ó, olha o tanto que ela é diminuída, né? Ela é a parte finalzinha mesmo, certo? Aí o que ela faz? Ela inclui regiões do cérebro que estão envolvidas justamente no controle muscular. Então, a percepção sensorial, como visão, audição, memória, emoções, fala, tá tudo que na região cinzenta, que é as bordas, aquela partezinha mais escura, certo? Então, vamos resumir que a parte cinzenta é a parte local da recepção e da integração de informações e de respostas, certo? E aí, pega o caderno de vocês agora e vamos fazer uma anotação. Tentem fazer em forma de organograma, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem a parte do sistema nervoso. Então, vamos falar da parte do sistema nervoso central primeiro, depois a gente vai falar do sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso se divide em dois, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Central, inclui o cérebro e a minha medula. Periférico é o que vai das periferias, que sai do nervoso central. Então, mais uma vez, sistema nervoso central. Nós temos o cérebro e nós temos a medula. O periférico, nós temos as extremidades. Então, vamos lá. No central, ele é formado pelo cérebro e a medula espinhal. No cérebro, nós vamos dividir ele em 3 partes. Divide o cérebro em 3 partes, certo? A primeira parte dele, nós vamos ter o cérebro, onde nós encontramos o tálamo e o hipotálamo, que nós vimos lá no sistema endócrino, se não me engano, no sistema endócrino, a função dele. No tronco encefálico, nós vamos achar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E nós temos o cerebelo, que é responsável pela visão e pelo equilíbrio. E nós temos a medula espinhal, onde ela vai ser dividida na parte cervical, torácica e lombar, e cada uma vai se ramificar para fazer a parte do periférico. Então, aqui o cérebro, que também se divide em partes, que é a região frontal, a testa, parietal, que é a parte mais superior, temporal, que é as laterais, próximo à orelha, e occipital, que é a parte posterior à região da nuca. Atrás da região da nuca, na parte occipital, abaixo dela nós encontramos o cerebelo, que é responsável pela visão e é responsável pelo equilíbrio, certo? Aqui o corte dele demonstra massa cefálica. Vocês estão vendo que tem uns espaçamentos entre eles aqui, ó. As divisões que tem entre a massa cefálica, a gente pensa que ela é tudo colada, grudadinha, né? Ela não é grudadinha, ela não é coladinha, ela tem separações, certo? E essas separações, nela é que vai ter uma divisão, a gente olhando um corte grande, eu acho que eu tenho uma imagem aqui, ó, que a gente consegue dividir o cérebro em 2 hemisférios e nós conseguimos dividir na parte frontal, temporal, parietal e occipital. Isso daqui é a parte do sistema nervoso central, onde eu tenho o encéfalo e a medula espinhal, ramificações que vai saindo e formando o sistema nervoso periférico, certo? Aí, a parte de baixo, se eu virasse esse desenho aqui, embaixo, eu iria achar o oco, onde está justamente essa parte aqui, ó. Nós encontramos o corpo caloso, que faz a grande divisão, o tálamo, o hipotálamo, a hipófise anterior e posterior
a ponte, certo? Vocês estão vendo a ponte e o bulbo. Esse pedacinho aqui é o que forma um mesencéfalo. Vamos lá. Quem que protege, então, o sistema nervoso central? Na cabeça, o encéfalo é protegido pelo crânio, que nós dividimos ele em 3 partes. Ou, vamos falar que dentro dele nós temos 3 partes, que nós chamamos essas partes de meninges, onde quando o paciente tem meningite, então a inflamação vai acontecer aqui, ó, nas 3 partes. E nós temos as vértebras, que faz a proteção de quem? Da medula espinhal. Essa medula espinhal também vai ser revestida pelas vértebras, que também tem essa divisão das meninges no seu interior. Então, a divisão delas nós chamamos de dura mater, aracnoide e pia mater. Pia mater fica próximo ao cérebro. A aracnoide fica no meio e dura mater é a que fica do lado de fora. Nós falamos que nós temos uma barreira hematoencefálica, que ela faz o quê? Protege o sistema nervoso central de substâncias químicas presentes no sangue. Então, essa barreira hematoencefálica, ela acontece justamente na hemato, já vem de sangue. Entre essas meninges, nós também temos esses líquidos que também proporcionam para que não haja atrito da massa cefálica e que diminua também o impacto durante a movimentação e a deambulação. Então, aqui, ó, massa cefálica totalmente vascularizada pelos vasos sanguíneos. Pia mater, a primeira cobertura. Do meio, a aracnoide. E a final, que é a dura mater, certo? A dura mater. Então, tem o cérebro altamente vascularizado, 3 meninges, líquido entre todos eles. E aí nós vamos ter o osso final, que é a caixa craniana. Na medula, aqui na medula espinhal, nós vamos ter revertida também pelas vértebras, que também nós encontramos a dura mater, que é a de fora, a aracnoide, que é a do meio, e a pia mater, que está mais próximo à medula. Encontramos a substância branca e também encontramos a substância cinzenta. Então, da mesma forma que temos aqui no encéfalo, nós estamos na medula espinhal, altamente vascularizado, altamente irrigado. A diferença é que na nossa cabeça nós temos cabelo, nós não temos outros pequenos segmentos onde vai virar os periféricos. Diferente que aqui na medula, ela já faz outros segmentos que vai formar os periféricos, que é o sistema nervoso periférico, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui, no caso, são as meninges, que está falando entre a dura mater, a aracnoide e da pia mater. E aí, o líquido, o nome do espaço que tem entre cada uma delas. Encéfalo. Então, o encéfalo nós encontramos na região do crânio. Então, na cabeça é que nós temos o encéfalo. Ele é a parte mais complexa que controla toda a estrutura